Pergunta do Livro dos Médiuns hoje é 252. As imperfeições morais do obsidiado frequentemente são um obstáculo à sua libertação. Eis um exemplo notável que pode servir à instrução de todos. Várias irmãs, desde um certo número de anos, foram vítimas de depredações muito desagradáveis. Seus vestidos eram sem cessar dispersados em todos os cantos da casa e até sobre os telhados, cortados, rasgados e cheios de buracos, por mais cuidado que tomassem em guardá-los sob chave. Essas senhoras, relegadas a uma pequena localidade da província, jamais tinham ouvido falar do Espiritismo. Seu primeiro pensamento, naturalmente, foi o de crer que eram alvo de maus gracejadores. Mas essa persistência e as precauções que tomavam lhes afastou essa ideia. Não foi senão depois de um longo tempo, por alguma indicação, que creram dever se dirigir a nós para conhecer a causa desses estragos e os meios de os remediar, se fora possível. A causa não era duvidosa. O remédio era mais difícil. O espírito que se manifestava por tais atos, evidentemente, era malévolo. Mostrava-se na evocação de uma grande perversidade e inacessível a todo bom sentimento. A prece, todavia, parecia exercer uma influência salutar, mas depois de algum tempo de descanso, as depredações recomeçaram. Eis, a esse respeito, o conselho que deu um espírito superior. O que essas damas têm de melhor a fazer é pedir aos seus espíritos protetores para não abandoná-las. E não tenho melhor conselho a lhes dar que descerem em sua consciência para aí se confessarem a si mesmas. Examinarem se têm praticado o amor ao próximo e a caridade. Não digo a caridade que dá e distribui, mas a caridade da língua, porque, infelizmente, elas não sabem conter as suas e não justificam por seus atos piedosos o desejo de ter que se verem livres daqueles que as atormentam. Amam muitíssimo censurar seu próximo, e o espírito que as obsidia toma sua revanche, porque foi seu burro de carga quando vivo. Não tem senão que procurarem em sua memória e verão logo com quem estão ocupadas. Entretanto, se chegam a se melhorarem, seus anjos guardiões se aproximarão delas, e apenas sua presença bastará para afastar o espírito mau que não se agarrou a uma delas, sobretudo, senão porque seu anjo guardião precisou se afastar diante de atos repreensíveis ou de pensamentos maus. O que necessitam são fervorosas preces por aqueles que sofrem, e sobretudo a prática da virtude, das virtudes impostas por Deus a cada um segundo a sua condição. Ante a observação de que essas palavras nos pareciam um pouco severas e que talvez seria preciso adoçá-las para transmiti-las, o Espírito ajuntou: devo dizer o que disse e como o disse, porque as pessoas em questão têm o hábito de crerem que não fazem mal com a língua, ao passo que o fazem e muito. Eis porque é necessário ferir seu espírito de maneira que seja para elas uma advertência séria. Ressalta daí um ensinamento de grande importância e de que as imperfeições morais não ensejam aos espíritos obsessores e que o meio mais seguro de se livrar deles é atrair os bons pela prática do bem. Os bons espíritos, sem dúvida, têm mais poder do que os maus, e sua vontade basta para distanciar estes últimos, mas não assistem senão aqueles que os secundam pelos esforços que fazem para se melhorarem. De outra forma, se afastam e deixam o campo livre para os maus espíritos, que se tornam, assim, em certos casos, um instrumento de punição, porque os bons os deixam agir com esse objetivo. E aí? O que vocês acham do bom uso e o mau uso da língua? Né? Muita gente acha que isso aí é normal, que é comum. A língua é um desastre. Já não diz que a palavra tem poder? Então, tudo que a gente fala, você está criando com o que fala bons, coisas boas ou coisas ruins.
Pessoas que têm o hábito, como está relacionado à história aí, isso aí diz respeito à humanidade de uma maneira muito grande. Pessoas gostam de falar mal dos outros, gostam de fazer fofoca, né? A espiritualidade fala que é a fofoca, né? Que isso é uma fofoca. Isso faz um mal tremendo, mais para a gente, mas se prejudica muitas vidas, destrói vidas, destrói lares, destrói muitas pessoas por causa da língua, por causa do que falam. Então a gente precisa de aprender a conter um pouco a nossa língua, né? Se não tem nada de bom para falar, fica calado. Se tem coisas boas para falar, fala, mas se não tem, é melhor não falar nada. Mas o hábito da humanidade é essa, né? Da grande maioria da humanidade é essa, é fazer fofoca, é falar. O que a gente assiste na televisão não é um noticiário que é uma pura fofoca? Quer dizer, são coisas, muitas coisas são reais, verdadeiras, mas não deixa de não ser falando de coisas da vida dos outros, né? E a gente faz isso de maneira particular, como se fosse uma coisa banal, uma coisa normal, e no entanto, isso faz um mal tremendo. Agora tem gente que além de falar mal, fazer fofoca dos outros, ainda critica, julgam, falam mal. Esse que é o maior problema. No caso em si aí, as pessoas, esse ser que estava as obsidiando, ele foi muito prejudicado por conta da língua dessas pessoas, né, que falavam muito mal dele, passou para o outro lado muito rancoroso, porque ele foi muito prejudicado por isso. Então ele achou-se no direito de devolver, já que eles estavam em condições favoráveis, invisíveis, então ele achou melhor devolver, né? Porque se é um espírito bondoso, ele ia simplesmente passar uma borracha por cima e deixar para lá, mas é raro o espírito nessa terra que são bondosos assim, né? De deixar tudo para trás e não dar importância pelo mal que está recebendo, né? Apesar que Jesus citou isso, né? Devolver bondade o que recebo de maldade, quer dizer, fazer, na música era mesmo, fazer o bem aos que vos odeiam, retribuir o mal com o bem. Infelizmente, a humanidade quase total não consegue fazer isso. Há muito poucos que conseguem devolver coisas boas quando recebe coisas ruins, né? Então o que acontece? Aí fica essa troca de energia, essa troca de influência, né? O espírito desencarna, pronto, aí quando ele desencarna, vixe, ele fica livre para fazer o que ele bem quiser. Eu te contei essa história. O primeiro centro espírita que eu frequentei, eu era menina. O presidente do centro espírita, o pai dele desencarnou por uma obsessão, sabe? Uma obsessão seríssima. Por quê? O pai dele era muito tirador de sarro. E eles iam num bar e tinha um moço moreno, de cor, tadinho, né? Assim mesmo. E ele tirava muito sarro nesse moço. Esse moço foi guardando tanto rancor e esse moço morreu. Primeiro o pai dele. Pois ele virou um obsessor ferrenho, que ninguém conseguiu tirar ele de perto do pai dele. Ele tornou o pai dele na bebida de uma tal forma que o pai dele morreu pela obsessão que o moço provocou. Então, ele mesmo falava muito isso pra gente, e pra gente prestar muita atenção no que a gente fala aos outros. Às vezes, o que a gente acha que não está ofendendo, você cria inimigo pro resto da sua vida. Não é? E tem pessoas, igual o Wagner está falando, né? As pessoas são rancorosas, né? As pessoas não estão preparadas ainda. Hoje a espiritualidade está... Desde Jesus ele já pedia isso, né, gente? Mas hoje está a transição planetária. Eles pedem para nós o amor, né? Mas as pessoas não estão ainda nesse nível. Então, para a gente observar a nossa língua, existe até no umbral vales inteiros de maledicentes. Vai para lá mesmo. Então as pessoas às vezes acham que pecados mortais são matar, roubar, né, espancar seu próximo, e não presta atenção nas pequenas coisas que são grandes aos olhos espirituais, sabe? Principalmente a nossa língua. Ela é venenosa, sabe? E ela causa estragos terríveis, às vezes, na vida de alguém. Então, para a gente tomar muito cuidado com a nossa língua, né? Porque muitas pessoas são prejudicadas realmente e guardam isso na alma. E não só por isso, né? Porque a gente tem, nesse momento, que nos burilar, né? E se melhorando. E, infelizmente, todos nós
temos a maledicência, né? A gente não consegue. Por mais bom que a gente já seja, que a gente já conseguiu melhorar, mas a gente ainda é maledicência. Você olha para o fulano e fala, nossa, olha lá, está fazendo tal coisa assim, você está falando mal. É uma maledicência, né? Então, assim, a gente tem que observar muito isso, né? Já dizia Jesus, não é o que entra na boca que é o que sai dela, né? É o que sai. Então, eu analiso isso aí da seguinte forma: a coisa mais gostosa que se tem para fazer, que é um prazer enjoy, é coisa errada. Você não precisa pedir permissão para ninguém, não precisa de falar nada para ninguém. É gostoso de fazer escondido, sai dando risada, é prazeroso isso. E falar mal do outro, tal de fofoca, né? Ô, fulano, está devendo até a alma na praça. Né? Você fala com prazer. Gente, isso mata. Isso é como se fosse uma rajada de fogo, assim, aqueles fogo de gás, sei lá, aqueles lança-fogo, né? É daquele tipo. Acaba com tudo. Então, a gente chegar a entender isso, para modificar, porque é a verdade que liberta, e a verdade a gente aprende estudando, não é sentado, se Deus quiser vai dar certo, não. Tira a bunda do banco e vai atrás de estudo, de conhecimento, porque só essa verdade que nos liberta. E esse prazer é um vício, né? A fofoca é um vício. Então, por que vira vício? Porque é prazeroso, é a mesma coisa que o cara lá que está tirando uma fumaça lá de um cigarrinho de cigarro de capeta. É a mesma coisa, ele está falando, nossa, fulano deve ter, entendeu? Então, nós precisamos corrigir isso. Quem vai corrigir isso? Você? Eu? Não, você mesmo. Você olha para o espelho e você vê. Aí tem não sei de onde veio essa frase, mas muito bem dito, que é o seguinte: corrija em você o defeito que você vê nos outros. É uma frase muito que é o nosso espelho. Então isso traz um certo conforto. É um aprendizado, né? Mas a gente precisa de interagir com isso, compreender e praticar, e ver o efeito do mal que a gente faz ao externar, né? Já outros sábios também falam que você domina muito bem aquela palavra que você ainda não falou. Falou, também perde o controle. É igual um pacto também. Às vezes uma pessoa assustada, que tem medo das coisas, às vezes a pessoa vai lá e cutuca ela, né? Vai falar justamente aquilo que vai favorar ela para atormentar a pessoa. Quer dizer, é uma coisa terrível, né? Porque você sabe o gênero da pessoa, você sabe que a pessoa é frágil naquela situação. Mas você já vai lá cutucar ela, vai contar coisa estrondosa para a pessoa assustar, para a pessoa ficar alarmada. Gente, e muitas pessoas gostam de fazer isso, né? Ver aquela pessoa, que a pessoa medrosa, vai lá, vai assustar, vai contar coisa para a pessoa. É a maldade ainda, tá no coração dela. São coisas que quando a gente percebe que a pessoa tem aquela dificuldade, aquela coisa, evita de falar isso, né? Fala outras coisas melhores, outras coisas que vai levar a fundar a pessoa. Então, antigamente eu lembro que eu escutava meu pai falar, né? E quem fala muito dá bom dia a cavalo. É um ditado popular, antigo, bem caipira, mas é verdade. Porque a humanidade, pelo nível de evolução que a grande maioria está, mas o prazer maior é falar da vida alheia. Quer dizer, é uma conversinha muito terra-terra, muito rasteira, que envolve muito mais a vida alheia. Então, a pessoa que está falando da vida alheia, ele não tem discernimento. Você está falando bem, você está falando mal, você está falando verdade, você está falando mentira, você está inventando. O negócio é falar, o negócio é conversar, que o povo gosta de conversar, né? Mas é uma conversa muito nível baixo ainda, vibratoriamente muito baixo. Então, o que acontece? A falar mal dos outros vai ser uma prática comum, porque quando começa a falar mal da vida alheia, falar simplesmente da vida alheia, com certeza, normalmente falar bem é muito difícil de falar. Ele vai falar da realidade que ele vê, não importa se é boa ou se é ruim, ele vai falar do que ele vê. Quer dizer, é um ato de julgamento, é falar
de vida dos outros. Isso é a tal maledicência, é a tal da fofoca que leva a gente lá para baixo. Então, o que acontece? Se algum desses que a gente falou da vida dele, mesmo que ele não sabe que a gente falou da vida dele, porque às vezes ele é vizinho, a gente está falando com outro vizinho aqui, ele mora lá na esquina, a gente está falando dele lá, fazendo fofoca. Ele não está escutando o que a gente está falando, mas se ele desencarna, mas ele sabe na hora. Porque o encarnado não está presenciando a situação, mas desencarnou, ele vê tudo. Aí o que acontece? Se ele é uma pessoa rancorosa, se ele é um espírito rancoroso, ele vai fazer o que esse espírito está fazendo com essa pessoa aqui. Vai fazer isso aí. Quer dizer, você vai criar uma inimizade de graça, como se estivesse brincando, simplesmente de conversar, jogar a conversa fora, que a gente fala, né? A gente brinca até entre nós aqui, né? Jogar a conversa fora, mas a gente, graças a Deus, a gente tem um hábito de jogar a conversa fora, mas é uma conversa tão de alto nível, que a gente atrai muito espírito bom para conversar com a gente, né? Porque a gente não vai falar da vida ali, a gente vai falar da vida espiritual. Então é jogar a conversa fora, é uma conversa de alto nível. Assim é bom conversar. Então, por que é tão difícil a gente travar diálogo com as pessoas na rua? Porque ninguém tem um assunto elevado, todo mundo tem um assunto tão pobre que não dá para a gente sustentar. Por que programas de televisão, que os programas de televisão ultimamente dessas TVs é tudo inútil, né? A grande maioria. Esses programas igual Big Brother faz tanto sucesso. É uma fofoca, né? Você está olhando a vida alheia, aí é aquela brigaiada, aí o povo acha aquilo o máximo, né? Acha aquilo lindo, né? Então, sabe assim, é o olhar a vida alheia, né? É interessante olhar a vida alheia, né? Então, gente, a gente tem que treinar isso, né? Porque eu não tenho tempo de olhar a minha, né? Quanto mais a vida do outro, né? Mas as pessoas gostam ainda, né? Então, é desse mundo. Na minha profissão, eu já estudei, né? Não é nada do espiritismo, mas a neurociência fala que o cérebro do humano, ele gosta dessa competitividade do jogo. Então tem que torcer para alguém para ganhar e perder. É por isso que esses tipos de jogo, filme, faz tanto sucesso negativamente. A natureza humana é competitiva, por isso. E mas você levou à morte entre esses jogos. Mas é competitiva por quê? Por quê? Por baixa evolução espiritual. Porque assim, se o espírito é mais elevado, não gosta, né? Não. Vou te contar uma história que eu já contei aqui. Daqui do planeta mesmo, de pessoas, pode até não ser espírito evoluído, porque olha onde que nasceu, eles nasceram na África. É uma história verídica. Um fotógrafo, ele foi à África e ele viu as crianças muito pobrezinhas, né, de uma tribo da África, muito pobrezinha, né? E ele pensou num jogo. Ele ia oferecer algo às crianças. Eu não me lembro agora o que. Era um prêmio. Então, quem corresse mais rápido, ganharia o prêmio. As criancinhas, tudo mais ou menos da mesma idade, né? Foram na carreira para correr. Só que um deles caiu. Os outros tudo voltou para trás e pegou ele para levar ele tudo junto para chegar junto. Aí o fotógrafo achou aquilo interessante, né? Falou, mas... E a competitividade nossa do Ocidente, né, do povo daqui, né? E a competitividade? Ele falou assim, Ubuntu, tio. O que significa Ubuntu? A união, entendeu? Eles não iam ficar felizes se o coleguinha deles não ganhasse também. Isso é evolução, você entendeu? Então a competitividade, na verdade, está na pouca evolução, não em nada físico, cerebral, entendeu? É espiritual mesmo, é na pouca evolução, porque a partir do momento que o espírito compreende que não existe competição, você entendeu? Existe uma fraternidade. Os mais... Porque existem espíritos mais evoluídos? Porque são mais velhos, ou foram mais esforçados, estudaram mais, mas eles cuidam dos menores, dos que estão ali em menos evolução. O mais forte protege o mais fraco, entendeu? Essa é a lei do universo. Agora aqui no nosso planeta é assim, o mais forte subjuga o mais fraco, né? Mas não é assim que funciona, entendeu? Na lei universal, a lei, né, do universo, o mais forte protege o mais fraco. Quem sabe mais ensina quem sabe menos.
Entendeu? Mas Com- a ciência ainda não descobriu tudo que é verdade, porque não passa 100% disso, né? Não tá, ainda mas- não é revelado. É que assim, a ciência está caminhando a passos do mundo aqui mesmo, né? A ciência não sabe nada ainda. Se você for ver a planos universais, o que a ciência sabe? O que nós aqui ainda sabemos? Nada, entendeu? O universo é vastíssimo. Existem outros universos, existem megaversos, mundos dentro de mundos. Então, assim, a ciência ainda está engatinhando aqui, entendeu? Bem atrasado, mas Hã? está bem atrasado. Ah, comparado a outros planetas, isso aqui não é nada, filha, não é? O que a ciência sabe? Nada. Eu vi o doutor dizendo, falou assim, que a cura do câncer é fichinha, a gente não tem condição ainda disso. Olha para você ver. Então, Pelo nível de evolução que ainda habita as pessoas aqui da Terra, a competição é um processo natural entre eles. É normal, é como competir para tomar a vaga do outro, fazer um vestibular, competir para ver quem as vagas saem para os mais capazes, isso é tudo competição. Futebol, jogos, tudo quanto é coisa é competição. Quer dizer, o vencedor ganha a glória, o perdedor entra em fúria, briga, se mata, não se aceitam. Na área do trabalho profissional, é a competição, é um querendo passar o outro para trás. Quer dizer, nem sempre é o mais capaz que alcança a vaga. Geralmente é um puxar o tapete um do outro. Isso em todas as áreas. Eu não vejo na política como que é. Por exemplo, dois competidores para um cargo político. Eles não têm o interesse de falar dos benefícios que eles vão propor. Eles vão falar do mal que o candidato ciclano está fazendo e fez. Quer dizer, eles competem para falar mal um do outro do que falar as benfeitorias que eu posso fazer, que o outro pode fazer. Quer dizer, não existe união, existe só competição, por causa do nível evolutivo de quem habita nesse planeta, ainda. Mas, quando esse planeta realmente passar para a regeneração, quer dizer, ele já está passando, mas ainda está muito misturado, ainda a grande maioria que habita ainda tem esse regime de competitivo ainda, muito inferior. Mas esses não conseguirão ficar aqui, porque no planeta de regeneração, o que vigora mesmo é o compartilhamento. É a fraternidade, não existe competição, existe todo mundo compartilha com todo mundo. Por isso não vai ter pobreza nem riqueza, todo mundo vai estar igual. Por quê? Por que tem gente podre de rico e outros podre de pobre? Por causa dessa competição. Porque o que puder sugar do outro, ele suga. Pessoa, quando mais rico é que puder sugar daquele que não tem nem comida, ele vai lá e suga também. Por quê? Por causa da competição. Né? Por quê? É antifraterno isso aí. Mas quando todo mundo estiver numa igualdade de pensamento, de atitudes, acabou a competição, não existe mais. Por isso que no futuro, ainda um pouco distante, porque esse processo ainda demora um pouco, vai estar todo mundo igual, não vai ter desigualdade social, não vai ter desigualdade religiosa, não vai ter desigualdade de raça, não vai ter desigualdade de nada. Por quê? Gradativamente a humanidade vai aprendendo a ser fraterno, a competitividade ficando para trás, cada vez mais para trás. Aí não vai existir ninguém rico o suficiente, nem pobre o suficiente. Todo mundo vai ter tudo que precisa, ninguém vai ser muito rico e ninguém vai ser muito pobre. Para ninguém vai faltar nada, porque ninguém vai competir com nada. Vai ter jogos? Vai ter Olimpíadas? Vai, mas não é com aquele regime de competitivo, não, é tudo de compartilhamento, todo mundo fraternizando, confraternizando nos jogos, né? Quer dizer, vai ter vencedor e perdedor, mas não vai ter que negócio, eu sou vencedor, o outro é perdedor, não, vai estar todo mundo compartilhando, todo mundo a maior fraternidade. Quer dizer, essas coisas desaparecem tudo. Aí o que acontece? Como que você vai criar o obsessor agindo dessa forma? A pessoa vai estar encarnado. Ele sabe que você é uma pessoa que não está falando fofoca, não está fazendo fofoca, não está falando mal de ninguém. Então vai desencarnar, não está vendo que não tem nada disso. Por quê? Porque todo mundo já está num nível evolutivo muito melhor. Porque não é o que acontece agora, né? Infelizmente a gente cria tantos inimigos para muitas vidas apenas porque falou mal do coitado. Às vezes até ele fez por merecer, mas ninguém aceita. Né? Agora, se a pessoa faz por merecer a gente falar mal dele, a gente vai falar? Né? Onde é que fica perdoar os inimigos? Onde é que fica trabalhar, fazer para os outros o que gostaria que os outros fizessem para a gente? Então, se todo mundo comete erro nisso aqui, só porque as pessoas cometem erro, a gente vai malhar ele, vai fazer fofoca, vai falar mal dele, fulano fez isso, fez aquilo, você ficou sabendo? É isso que a gente ouve por aí.
Nas televisões, os programas, o que tem mais ibope é isso aí. Você não vê o artista que fez isso, que fez aquilo, fulano separou de ciclano, né? Fulano foi um artista famoso, agora está lá, ó, tá lá na merda, lá não tem um tostão, virou morador de rua. É isso que as pessoas se interessam em ver. A gente vê muito no Facebook essas coisas, né? Mostrando artista que foi famoso e agora não tem nada, está morando nas ruas, alguns, né? Será que é verdade ou se é mentira? Às vezes é uma fofoca e ninguém sabe. Mas não importa, falar da vida alheia de qualquer forma é negativo. A gente precisa de conter a nossa língua, né? Para não dar razão para os antigos falavam, quem fala muito dá bom dia a cavalo, porque realmente é isso mesmo, né? Eu escutava muito meu pai falar isso, eu achava até engraçado, né? Mas é uma realidade. Porque a gente deve conter a nossa língua. Se você não tem o que falar, cala a sua boca. Se você tem coisas boas para falar, fala para os cotovelos, igual nós falamos aqui, né? A gente fala para caramba. Acompanha eu no dia a dia para vocês verem se eu converso. Não converso com ninguém, eu ando sozinho, para baixo, para cima. Eu não gosto nem de andar com as pessoas por causa dos assuntos. Porque os assuntos é muito nível baixo. Não é que é negativo, não é que é negativo, é que eu não tenho interesse em falar de futebol, eu não tenho interesse em falar do lado político, eu não tenho interesse de falar no lado musical, porque a musicalidade que as pessoas gostam por aí é um nível que eu não entro nessa, porque eu não me interesso por isso. Eu converso muito no nível musical, mas é com meu filho, porque tem outro nível, tem outra cabeça, outra mentalidade, né? Porque ele é músico também, então ele tem um gosto mais refinado, mais apurado. Então a gente conversa demais a respeito de música, a respeito de alguma coisa. Mas a maioria das pessoas não consegue conversar, não tem jeito, né? Porque a gente vê as pessoas conversando nas portas dos bares, andando para a rua, fazendo caminhada, que o assunto vai embora, né? Mas escuta para você ver o que eles estão falando. Toda conversinha pobre, coisas que não... Aí o que adianta? A pessoa vai abordar a gente para conversar qualquer coisa, eu fico até sem jeito, porque eu não tenho nem resposta. Eu não me interesso por aquele tipo de assunto. Agora você vai jogar um nível de conversa alto que a pessoa não vai entender para humilhar ele, né? Ele não pode fazer isso. Então eu preferi que você desvie, então vai embora. E eu... E aí, às vezes, pela minha baixa idade, não sei, aí eu às vezes me calo mesmo, porque eu não tenho coragem de confrontar, porque eu posso perder meu trabalho, perder meu cliente, mas dentro do meu coração eu estou chorando. Porque é muito triste que as pessoas falam em quatro paredes, achando que você pode falar algo que vai reconfortar uma coisa que é cruel, e ela acha que não é. Ela acha que não é. Entende? É a mesma coisa de tomar uma dosinha, cheirar um pozinho. Mesma coisa. O prazer é o mesmo. Né? Aquela sensação, aquela adrenalina. Sei lá como é que o nome se dá isso. Mas é um prazer que se tem. E olha, é o que o Wagner falou. A dependência física é igualzinha ao uso de droga. É a mesma coisa. Você faz o quê? Eu não sei nem o que eu faço mais pra te falar. Eu fiquei curiosa, falei, uai, eu sou terapeuta ocupacional, terapeuta. Eu me especializei em saúde mental e aí falei que eu ia cuidar de pessoas com mais de 60, né, porque eu me identifico. Eu queria criança no começo, na parte oncológica, mas não me identifiquei, sonhava muito, e aí sofri muito psicologicamente, aí eu fui para essa questão do idoso, e tem poucas crianças, dei aula pra... Você falou com mais de 70? Tem de 40 para cima, mas vai lá, agora é mais... Vai lá. Ele vai fazer terapia de 76. Aí eu dou aula, 76, né? 77. 7 domingo que vem. Aí eu dou aula, que é um curso livre, mas eu também atendo individual. E aí eu já pedi muito para sair assim, para espiritualidade, para Deus mesmo, mas é super engraçado. Quando eu acho que eu tô para sair, eu volto. E aí, no final desse ano, eu falei, se for para ficar, eu vou tentar dar o meu melhor. E eu dou. Só que eu sinto que tem dia que eu falo, não dou conta. Deixa eu te explicar. Eu mudo totalmente. O estudo aqui vai te ajudar muito. Sabe por quê? Você precisa crescer o olhar, tá? Crescer o olhar espiritual para tudo que você escuta. Por quê? Eu te falo, eu amo lidar com saúde mental. Eu trabalhei 10 anos dentro da Allan Kardec.
Então, assim, eu gosto mesmo das doenças da mente, do psiquiátrico mesmo, sabe? E só que você tem que ter o equilíbrio, Sim. de não levar para você, porque chega histórias muito difíceis, não é? Pessoas numas provações que a gente, você desacredita. Eu peguei pacientes psiquiátricos num estado de psiquiatria terrível e eu tenho que concordar porque ele está daquele jeito. Porque pelo que ele passou a situação, sabe assim, eu falo, opa, esse daí tem razão de ter chegado nesse sabe assim, porque histórias horrorosas, você pegava os prontuários assim, ó, sabe? Então, o estudo vai te ajudar muito, porque a visão espiritual, ela larga o nosso olhar e você compreende por que aquela pessoa está naquela situação. Você entendeu? E quando você vê que ela também é uma pessoa ruim, te fala cada coisas absurdas e começa a passar algumas situações, você vai falar lá, mas está colhendo o que planta. Você está entendendo? Não que isso vai te tornando mais frio, não. Você vai auxiliar da mesma forma, mas com um olhar diferente. Você não vai sofrer, porque você vai entender que aquela criatura passa o que ela tem que passar. Você entendeu? Sim. Como eu faço. Eu trabalho com urgência, ele até estava falando para ela, conheço a mãe dela, né? Trabalho com situações críticas. Eu te falei, a minha mãe, da porta da Santa Casa para lá, da porta da Santa Casa para fora é outra. A minha você irmã, não leva para a gente não leva. Da porta da Santa Casa para dentro era a vida dela, para fora também era a vida dela. A irmã dela adoeceu. A irmã dela adoeceu. Você entendeu? Justamente, tá vendo? Porque a gente tem que ter esse equilíbrio. Talvez porque você é muito jovem, sabe? E isso aí também vai muito de pessoa. Olha a irmã dela não deu conta. A mãe dela já era completamente diferente. A mãe dela era igual eu. Eu estava falando para ela, eu tenho 24 anos de profissão, de urgência e de psiquiatria, né? O que eu já vi, coisas terríveis, gente faltando pedaço de tudo quanto é jeito, morte de tudo quanto é jeito, coisas assim absurdas, né? Mas eu nunca carreguei pra mim, entendeu? E porque eu ia lá, fazia, o que eu sempre pus na cabeça, eu faço o melhor que eu posso e vou embora. Você entendeu? Então você tem que deixar lá. O problema daquela pessoa é dela. Você vai ajudar, né? Da melhor forma que você puder. Faz o melhor que você pode, mas não carrega o seu. Ou você não vai dar conta, entendeu? Você vai adoecer junto. Aí eu mudo. Aí foi quando eu comecei a ser orientada pelo mestre Jesus também, que para sair, pedir para o mestre Jesus me ajudar naquele momento, para concluir, que eu gosto do que eu faço, mas tem dia que eu falo, não, mentira, então. E aí é incrível. Eu tento. Mas eu sei, mas por enquanto você não precisa estar lá. Eu sinto que eu não aprendi tudo também, sabe? É assim, ó, tudo tem seu tempo. Você tá lá, o seu tempo de estar lá ainda né? Tudo tem um tempo. E isso é muito aprendizagem, entendeu? Só que é o que a gente está te falando, a instrução vai te ajudar muito, porque você vai amadurecer, você entendeu? E aí vai te ajudar a compreender também essas pessoas, você poder ajudá-las. A gente poder ajudar os outros é uma satisfação muito grande, dá uma satisfação pessoal muito grande. Porque no momento, às vezes, eu sinto que eles querem algum tipo de orientação, mas eu digo que eu vou ajudar. Eu vou falar o quê? Aí tem vezes que, às vezes, eu falo alguma coisa, mas teve uma vez que eu achei que eu não falei nada. Eu tenho uma senhorinha bem rosinha, assim, eu vou contar sobre ela, não importa, né? Mas ela é bem, assim, difícil de lidar. E aí, toda vez, os filhos falam pra mim, nossa, mas ela tá assim. E depois que eu vim pra cá, eu falei, vou mudar meu pensamento. Eu orei antes de atender ela, porque já tinha muitos anos na vazia. E eu não falei nada, eu lembro que eu não falei nada. Na hora que ela saiu, os filhos me perguntaram, mas o que aconteceu? Que ela saiu, outra pessoa, eu acho que foi a oração, sabe? E aí eu comecei a pensar dessa forma, entregar antes de entrar. Então, antes de entrar, eu rezo.
E outra, a gente, você, todo mundo tem intuição. Todo mundo tem intuição. Você nunca vai estar sozinho. E se você orar, você se conecta com quem? Com coisas boas, com alguém bom, que vai estar ali junto com você. Por isso que a gente fala muito sobre o pensamento, sobre a reforma íntima, né? Porque você vai se conectando com espíritos bons, você entendeu? E eles vão te auxiliar. Eles não vão te deixar nunca assim, desamparado, entendeu? Então, é só você se conectar, que você vai ter auxílio. E tem uma frase para você pensar bastante. Quem precisa de remédio são os doentes. Você tem remédio. Falando ou não. Eu falei que choveu. Vocês estão falando de área da saúde, né? Vocês são funcionários, são trabalhadores na área da saúde. Mas o que nós fazemos aqui no lado espiritual também é a saúde do espírito. E acontece que muitos trabalhadores, né, quer dizer, você vai atender uma pessoa, um consulente qualquer, muita gente, se não tiver equilíbrio, ele capta o sofrimento daquela pessoa que está recebendo o tratamento ali. Você pega para você. Então, não pode, a gente tem que ser neutro, você tem que ajudar e nunca absorver o sofrimento da pessoa, a obsessão que a pessoa está passando, a pessoa às vezes está com a família toda escangalhada, a pessoa é tudo usuário de droga dentro de casa, que problema seríssimo. E se você não tiver equilíbrio, você acaba pegando aquele sofrimento e sentindo aquilo também. Você acaba levando para você a doença dos outros. E a gente tem que ser totalmente neutro. Você tem que ser correto para falar, para ensinar, para explicar tudo, nunca absorver, porque o problema de cada um é de cada um, né? É criado por eles, a gente nunca deve absorver isso. Igual vocês trabalham na área da saúde, claro que vocês vão fazer tudo certinho, mas não ficar sofrendo por conta do doente, né? Porque isso não compete a gente. Adoece também a gente, né? Então. Se você levar, te adoece, porque se for... Já pensou quantas pessoas a gente não atende por dia? Cada um com um problema mais variado do mundo, né? E se você absorver tudo, você adoece junto, não é? E a gente tem que estar ali bem para poder servir eles o melhor que você pode, né? Claro, morre uma criança, claro, você vai, nossa, coitado da mãe, né? Faleceu, mas vai fazer o quê, né? Né, se matou, claro, você fica com dó, fala, olha, um espírito, né, perturbado, coitado, né? Se matou, dá dó, dá, mas você continua ali, entendeu? Porque não te pertence aquilo, né? Você fez o melhor que você podia pelo seu irmão, mas você não absorve, porque senão você não dá conta. Então, hoje aconteceu um fato interessante comigo. Minha mãe mora em Passos e eu falei com ela através de mensagem, né? Na terça-feira passada. E aí eu já me mando um áudio daquilo, sabe? Já está meio bravo. Nossa senhora! Aí o que eu fiz? Eu não respondi não. E pensei comigo, falei assim, bom, o problema é dela, não é meu. Aí eu não comuniquei com ela esse fim de semana, nada, e ela chegou rasgando mesmo, sabe? Aí eu falei assim, deixa pra lá, vamos responder isso nessa altura não. Então assim, em outra situação, eu pegava o carro e ia lá trazer satisfação com ela. O que foi, velho? O que foi, né? Mas agora não, deixa ela quietinha lá, refletindo, sabe? Tá vendo como que amadurece isso? Então, é isso que né, já foi falado para você aqui algumas coisas, né? Então, é só assim, você absorver, analisar, óbvio, né? E abraçar o que for conveniente. Mas quanto tempo faz você tá com a gente aqui? Depois da manhã vai fazer 2 dias. Não, deixa comigo. Sabe por quê? O Maurício me mudou muito. O Maurício é explosivo. Em outras palavras, né? O veneno ele só faz efeito se você tomar, né? A pessoa te dá o veneno, você fica com ele na mão. Se não tomar, não vai fazer efeito. Não, mas o pior de tudo é que quem emite o veneno, ele que tem que fazer, o veneno está nele. A dose maior está na pessoa para você emitir o veneno para o outro. É você que é o caldeirão do veneno. Quer dizer, quem que é o maior prejudicado nisso? É a própria pessoa, né? E detalhe, é simples, ninguém acredita nisso. Mas tudo que você emite
é uma flecha, ela vai catando tudo que é coisa do caminho afora. Ela atinge o alvo, mas ela retorna, pegando tudo que é ruim de novo para trás. Ela vai pegando tudo que é ruim, agregando, né? E volta da mesma forma. Quando retorna, Ela volta carregada, né? aí assim, se a gente aumenta esse veneno, né? Uma coisa que mudou muito foi eu passar a abençoar todo mundo. Por qualquer coisa, uma Deus te abençoe. Muito obrigado. Então, mudou bastante até a energia em volta de mim. As coisas acontecem comigo, mas não acontece ruim, sabe mais? Vou contar um exemplo. Por exemplo, eu saí para viajar esse tempo atrás, 200 quilômetros, um carro pesado, lotado, vai. E fui. Viajei, fiz o show longe, lugar difícil de chegar. Voltei, fui no centro, a chave do carro quebrou. E se quebra lá? Não foi um livramento? Foi. Quer dizer, acontece coisa comigo, fiquei lá no centro 1 hora esperando o chaveiro para ele lá para coisar para mim, mas achei maravilhoso. Falei, nossa, aí se eu estivesse lá, não ia ser muito. Aí eu estava dentro d'água. Então, quer dizer, livra desse ponto, né? A gente vai acontecer, vai, mas só que como se diz, tira aquele pesão. E outra. E acontece, mas beleza, mas eu achei maravilhoso. Falei, não, que bom. E outra. Graças a Deus. Agora quando eu levo pombo, às vezes eu levo catapomba assim, só levo escolar, eu dou graças a Deus. Bom, agradecer. Eu não machuquei, não quebrei. Se você bate a cabeça, né? Já levei catapomba que... Tá vendo como que a reforma íntima, o estudo, Já muda o olhar? Muda. Por exemplo, se fosse um tempo atrás, Não, você não está com ninguém não, isso já xingar. Justamente, olha para você ver como que muda. Por isso que eu falo muito isso, gente. Mudar o olhar, ser grato a tudo. Porque muitas vezes o que te aconteceu de ruim agora poderia ter sido muito pior. Você às vezes teve um livramento, né? Então, vamos olhar com bons olhos. A minha família, eu tenho um tio que fala assim que eu sou uma das únicas da família que sorriu da minha própria desgraça. Porque às vezes está acontecendo aquela catástrofe, né? Eu levo de boa. Por quê? Porque... Primeiro não adianta ficar... Não adianta. E o meu cérebro funciona diferente dos outros. A aprovação cai ali assim, ó, pá. Eu não fico choramingando, eu olho naquilo, eu sou estrategista. Eu olho naquilo e falo assim, o que eu vou fazer para amenizar isso? Entendeu? Então assim, eu não fico choramingando, eu não fico, sabe assim? Mas isso, gente, é treinamento. Isso sabe assim, você vai estudando, você vai compreendendo como que o universo e as coisas funcionam. Você entendeu? Como que Deus é maravilhoso na nossa vida. E Ele sempre está ao nosso lado. Você tem que ter olhos de ver. Jesus já falava isso. Quem tem olhos de ver, que veja. Você entendeu? Então, ser próspero, para algumas pessoas, é às vezes ter um carro zero, uma mansão. Não. Ser próspero é ter a mão de Deus ao seu lado. Você enxergar ela, né? Porque Ele sempre está ali. Ter paz na cabeça, isso é prosperidade. Ter paz. Alegria, Francérgio. Você olhar para a vida com alegria. Uma verdadeira alegria. Vocês entenderam? Compreendendo como tudo funciona. Você trabalhar em função do seu próximo com alegria. Eu estou fazendo a felicidade do outro, né? Então, isso é gratificante para a gente, quando a gente desenvolve esse olhar. Então, o estudo, a evolução, o esforço pessoal de cada um traz muito benefício mesmo para nós mesmos, entendeu? A humanidade busca a prosperidade com um olhar completamente distorcido, porque a prosperidade que a maioria busca, né, a gente vê especialmente nas religiões, né? Todo mundo busca uma religião, fulano busca uma religião tal, porque ali todo mundo consegue uma prosperidade. E a prosperidade que o olhar da humanidade busca é a prosperidade assim, do dinheiro, da posse e das coisas. Mas a verdadeira prosperidade é você ter tudo que você precisa. Quem é mais rico? Quem tem dinheiro à vontade, mas não tem saúde, não tem paz,
não tem nada, a cabeça dele vive a mil, complicado com os trabalhos, com os compromissos, um medo de cair no status, um medo de descer o degrau na fama, no dinheiro. Ele vive um verdadeiro inferno mental dentro dele. E o outro que vive na sua casinha lá no sítio, tranquilo, não tem dinheiro, não tem nada, mas tem galinha, tem porco, tem plantação, tem a natureza em volta. Quem que é o mais próspero desses dois? Ué, é o que tem paz, é o que deita no travesseiro sem preocupar com finança, com os créditos bancários, com a conta no banco. Esses que estão, que é o próspero, o verdadeiro próspero, é esses aí. Porque a gente não precisa de muita coisa para viver. A gente busca cada vez mais coisa por causa do nosso olhar ganancioso. Então, a gente não precisa de tanta coisa. Né? Ó, hoje aconteceu um episódio, eu estava no transporte dos pacientes, né? Aí a gente estava na avenida levando um paciente e um carro na nossa frente estava com os escritos atrás assim, ó, seu tranca-ruas quem me deu, o carro, né? Seu tranca-ruas quem me deu. Aí dois garfos assim, né? Mas o seu aqui embaixo. Aí o motorista que estava comigo falou assim, ah lá, isso aí não é coisa boa não. Isso aí não é coisa boa não. Seu tranca-ruas é uma coisa ruim, não é? Falei, não, deixa eu defender meu amigo, né? Falei, deixa eu defender meu amigo tranca-ruas, né? Aí eu falei pra ele, não, seu tranca-ruas é um guardião. Mas aí eu fui dar uma aula, né? Aí eu falei, ó, seu tranca-ruas é um guardião, ele é um Exu. Os Exus não são espíritos ruins, não são demônios, são guardiões planetários, são espíritos de luz. Mas aquela frase daquele carro também está errada, eu falei pra ele. Que seu tranca-ruas não dá um carro para ele. Aquilo ali não foi seu tranca-ruas que deu. Né? Porque um Exu verdadeiro, ele não vai te dar coisas materiais, como a gente acha que faz. Né? Ele pode te ajudar a algumas coisas, mas materialmente ele não vai te dar nada. Nem Deus vai. Não. Né? Isso aí é conquista sua, você que tem que batalhar para isso, né? Então, assim, aquela frase também não está certa, não, falei para ele. Mas, assim, mas seu tranca-ruas é um ser de luz, falei para ele. Né? Meu amigo até. Né? Aí eu falei, defender meus amigos. Igual um dia a menina foi falar de Lúcifer, né? Aí ela é evangélica, eu fui dar uma aula para ela defender meu amigo também. Aí eu falei para ele, não, coitado do Lúcifer, é um espírito guardião também. Então, assim, aí a gente começou a falar sobre bens materiais, né? E ele falou assim, igual essa religião, né? Que ele citou a Universal, sabe? E daquele tempo, daquele tamanho, eu falei, então, deixa eu te explicar, muitas vezes existem os cultos ao dinheiro, né? Não é porque às vezes levantam-se templos gigantescos, né? Que isso é de Deus, não é? O equívoco está em todos os lugares, né? Porque é como ele falou, as pessoas acham que ser próspero é ter muito dinheiro, é ter carro, é ter isso. E muitas vezes envolve a religião nisso, né? E não é correto também, porque na verdade a prosperidade não está aí. A alegria não está no dinheiro, não está no... não é? Você precisa dele nesse mundo, claro, para você sobreviver, não é isso que a gente está dizendo. E outra, não é errado você ter um carro bom, não é errado você ter uma casa boa, você não pode viver em função disso, porque no dia de amanhã você pode cair dura aí. E o que você vai estar levando para o outro lado? Qual que é a sua bagagem, não é? Você foi bom, você se melhorou, e aí? Esse assunto que está sendo desenvolvido agora não significa uma condenação a quem é rico, a quem tem muitas posses. Não é uma condenação. Isso, né? Você pode ter o que você quiser. Você não pode ser possuído pelas coisas que tem e não considerar aquilo como uma prosperidade. Porque tem muita gente que é podre de rico. É próspero financeiramente, mas ele é próspero também de saúde mental, de equilíbrio. Mas não é o que acontece com a maioria. Então, a verdadeira prosperidade é você ter tudo que você precisa. Porque tem gente que só tem uma casinha para morar, um empreguinho para se sustentar, ele não quer mais do que aquilo. Para ele está ótimo. Ele está muito rico, ele não falta nada para ele. A riqueza, verdadeira riqueza, é aquele que tem tudo, não falta nada. Mas a gente vê muitas pessoas ricas, para ele falta tudo.
Então, falta ele igualar a riqueza dele com a do fulano, com a do ciclano, adquirir mais um bem, porque o fulano tem outros bens maiores. Quer dizer, uma pessoa dessa vive em constante conflito com ele mesmo, sempre buscando algo mais, sempre batendo meta. Você não vê as pessoas que trabalham nas indústrias, tem que bater meta, trabalham no comércio, tem que estar batendo meta, porque é um ato normal que o próprio patrão suga mesmo do funcionário, ele tem que bater meta. Isso aí vai virando um ato, vira um processo doentio para a humanidade toda. O senhor que é dono de um muito dinheiro mesmo. Assim, mais do que eu imaginava, sabe? As pessoas que me contam que ele conheceu, onde ele foi. E aí ele já, hoje em dia ele até os 72, eu acredito que até 74. E aí ele chegou a me falar que ele chega a pagar uma pessoa para tocar na casa dele numa sexta-feira, sozinho, porque a família dele não descia para ficar com ele. Sozinho, mandava alguém tocar na casa dele, chamava a esposa, ninguém ia para ficar sozinho. Aí ele sentia esse buraco, o pai era psicólogo, um monte de coisa, ele preenchia esse vazio. Nenhuma de nós fizemos nada, né? Veio uma luz no coração dele lá, e aí ele começou a fazer a caridade. Esse homem mudou. E antes ele me confessou, né? Acabou falando para mim que ele julgava antes de fazer a caridade no começo. Ele olhava e falava assim: o Orlando é um homem cheio de saúde, firme. Vamos supor que o Orlando pediu uma ajuda para ele, não vou ajudar, não. Entendeu? Ele julgava. E aí no final, quando eu vi ele no final, ele já estava. Vinha para ele e falava: vou ver o que eu posso fazer. Porque também, infelizmente, por ele ter muita posse, às vezes tinha... As pessoas exploram, mas assim, ele já tem uma música espírita, você deve conhecer ela, que você conhece o repertório espírita, tudo. Que ela, eu não lembro dela inteira, mas o refrão dela, pra mim, é um hino, pra mim. Que ela fala assim: se você quer ter alegria, faz a alegria do outro. Você entendeu? É dando que não serve. Gente, não existe, olha, eu até arrepio quando eu falo no refrão dessa música. Ela é uma música, o Nixon que cantava muito ela, sabe? O Nixon Alessandro, ele cantava muito ela. E o refrão dela é isso, fala assim: se você quer ter alegria, faz a alegria do outro. E é verdade, gente, a gente cuidar do outro, fazer as coisas para o outro, traz uma Isso é a verdadeira prática da fraternidade. Da fraternidade. É o mundo do amanhã, será esse tipo de comportamento que a humanidade terá. Fazer a alegria dos outros para ser alegre, para ser feliz. Mas assim, na família dele fez muita, desculpa que era muito merda, né? Eu acho que era difícil dos outros perdoar ele, sabe? Mas assim, pesado. Mas ele se perdoou, ele já estava no caminho de Ótimo, porque assim, a primeira coisa, a pessoa também tem que se perdoar. O umbral está cheio de espíritos que estão perdendo até o corpo, virando ovoide. Por quê? Pela falta do auto-perdão. Você entendeu? A culpa é tão grande, né, de tudo que fez, que vai perdendo até a forma física, né? Por causa da falta do auto-perdão, né? Então a gente tem que se perdoar primeiro e aprender também a perdoar as pessoas, aprender a amar realmente o nosso irmão, né? Porque na verdade a gente não tem um mesmo de amor pelos nossos irmãos, né? A gente está começando a aprender isso, né? Porque na verdade a gente não ama. Mesmo quem fala que ama, eu até vi, não sei se foi o Pedro, ou era Sananda incorporado, eu não lembro. Foi Sananda, naquele vídeo do Sananda, que ele fala assim: o amor de mãe e pai é muito bonito, mas não chega a um décimo do amor universal. Por quê? Amor incondicional não é o amor de mãe. Não é o amor de mãe, eu falo. O amor incondicional não é o amor de mãe. Você ama o filho da sua vizinha como você ama o seu? Pegou todo mundo, né? Quem que ama isso? Gente, eu tenho um amor imenso pelas pessoas, sabe? Eu cuido dos meus pacientes como se eles fossem meus parentes. Eu realmente... Mas aí ele fez essa pergunta e eu me perguntei: será que eu gosto de mim igual eu gosto dos meninos? Da filha da vizinha, não de mim. Falei: não gosto não. Então assim, ó, tá vendo? A gente não ama, né? Assim, né? Então, isso... A gente vai trabalhando isso, né? Porque o Osho também falou: eu não amo todo mundo não, tô trabalhando. É igual eu, assim, ó, eu falo assim, eu não tenho aquela condição espiritual assim, de amar, eu já amo, sabe, bastante mesmo, sabe, assim, graças a Deus eu cheguei a essa condição.
Eu tenho uma dedicação aos meus pacientes, sabe, assim, a todo mundo ao redor, e é de coração mesmo, né? Mas aí ele fez essa pergunta, eu raciocinei, falei, ainda estou longe ainda do que precisa, porque eu não amo muito milho igual eu amo meus meninos, né? Porque, na verdade, a gente ainda não tem, né, Fran? Mas é um caminhar, você entendeu? O importante é a gente esforçar para melhorar, né? A evolução, ela é infindável. Não existe um limite para ela, entendeu? Existem espíritos, a nossa referência mais evoluída é Jesus, mas existem espíritos milhões de vezes mais evoluídos que Jesus. Mas tem como a gente descer de onde a gente já está? Bom, eu acredito que a gente já subiu um degrau, vamos supor, né? A gente desce, a gente cai, desce, sim. A gente cai. A gente pode estar evoluído tanto que for, isso não te impede de você descer pro grau. Então, respondendo a pergunta do Luiz, eu acho que há uns 2 anos e meio mais ou menos. Já foi pós-pandemia, o mais forte dela. Mas assim, até eu chegar aqui, eu procurava, eu sentia um vazio. Eu procurava em tudo que é lugar, nas costas, enfim, está correndo, está buscando. E é importante também a gente achar o lugar certo. Pode ser que os lugares que eu passei foram tipo assim, uma escada. Eu cheguei, entendi até onde deu e não dava mais família, já fui para outro lugar, aconteceu a mesma coisa, entende? Eu acho que é mais ou menos assim, não tenho certeza disso. Mas essa busca da gente, quando você busca com força mesmo, você encontra. Eu demorei para encontrar, né? Estou muito bem. Igual eu falo, a mudança eu sinto. Ele isso mudou assim, muito. Uma coisa assim, muito gratificante, muito. Não sei nem usar palavras corretas, mas assim, foi de água por vinho. Nem tanto, né? Mas. Não exagero não, mas já mudou. Menos. Mas já mudou muito, gente. Então assim, é gostoso, gratificante, cada dia está aparecendo coisas novas. Fran, eu lembrei, eu falei assim, quando eu vejo, às vezes assim, eu falo assim, eu estou mais assim, com Osho, com Cripto, sabe? Quando eu lembro do Cripto, assim, que ele fala, eu estou nesse padrão ainda, que eu olho assim, eu falo assim, lá, às vezes eu olho o irmãozinho, né? Eu vejo fazendo alguma coisa, lá, vai dar bosta, né? Lá, vai dar, falar, estrupiço, dá vontade de dar um estapeado, falar estrupiço. Tu não tá vendo que você vai quebrar a sua cara fazendo isso aí? Não é? Então, assim, eu tô mais nesse padrão ainda, mais Exu mesmo, sabe? Né? Eu tô nesse padrão mesmo. Tem hora que eu olho e falo assim, vai dar bosta isso aí, né? Mas, né, então eu não tenho aquele olhar ainda igual, né? Nossa, quem somos nós, né? Igual Sananda, né? Aquele olhar de bondade, sabe? Assim, muito em cima, né? Eu ainda tô assim, ainda naquele padrão do Cristo, do Osho, ainda, sabe? De olhar e falar assim, bem feito, vai pra lá, bem feito, você tá só. Você é mais Neandertal, né? Fran, quando eu vejo alguém passar assim de carro, fazendo alguma cagada assim, fala lá, macaco. Neandertal, macaco. Então, assim, eu tô mais nesse nível, mas eu vou chegar lá ainda. Pois então, é isso que nós precisamos trabalhar com urgência e com muita força mesmo em nossas atitudes. Mudar todo o nosso olhar, mudar todo o nosso comportamento, né? Sem julgar, sem criticar, aprender a ser fraterno, não competitivo, aprender a fazer só as coisas corretas. Na realidade, é se conhecer. Porque a gente pouco se conhece, né? A gente quase não se conhece, porque a gente só tem um olhar para fora, você nunca olha para dentro. A gente tem que começar a olhar para dentro, se conhecer, para saber o que você tem de ruim, o que você tem de bom, mas assim, conhecer mesmo nos mínimos detalhes, o que a gente faz que é condenável, que não é compatível com o mundo de regeneração, nossas atitudes, pensamentos, especialmente pensamento.
O que nós emitimos de sentimento em relação às pessoas, o que nós emitimos de pensamento quando a gente vê um comportamento inadequado, segundo o ponto de vista da gente, porque todos nós temos o nosso ponto de vista, às vezes a gente vê uma atitude, para nós é inadequada, para outros não é, mas isso já é uma atitude julgadora. Então, a gente nunca ter esse tipo de olhar as pessoas, que elas estejam fazendo o que quiserem, elas estão no direito. Não existe evolução se a gente não experimenta fazer de tudo na nossa vida. As pessoas que estão usando droga, por exemplo, a maioria que não mexe com isso, condena. Mas ela não sabe que ele está fazendo experiências para ele. Porque se não fizer aquilo, não adianta nada. Os outros falam, isso aí é prejudicial, isso aí te mata, isso aí faz isso, faz aquilo. Ele não experimentou ainda. Que não adianta nada os outros falarem para ele, só se uma mãe falar muito, e olha lá, nem escuta as mães também, ele vai usar, ele vai experimentar, ele vai cair para aprender, ele na própria experiência, a se erguer de novo e não voltar a cometer os mesmos erros. Por isso que a gente nunca deve julgar ninguém. Jesus não falava, não julgues, para que não sejais julgado, porque todos nós já fizemos todas as experiências que a gente vê as pessoas fazendo experiências hoje, que a gente vê, nossa, é um desastre que está fazendo, olha, aquele lá, aquele comportamento ali. A gente não pode ter esse olhar para ninguém, a gente tem que respeitar, porque todo mundo evolui fazendo experiência. Nós chegamos onde nós chegamos, nós já fizemos qualquer tipo de experiência, nós já fizemos magia negra, nós já destruímos o planeta, já assassinou muita gente, já usou droga, já mexeu com prostituição, já fizemos de tudo. Por que a gente não faz mais isso? Porque a gente experimentou, caiu do cavalo e não repetiu a dose. Já andou mais um pouquinho. Então, a gente experimentou, não deu certo, pronto, você aprendeu com o erro, porque ninguém aprende com o acerto. Só aprende com os erros. Por que os anjos chegou na angelitude? Porque eles errou pra caramba, muito mais que nós, porque eles é mais velho, errou mais do que a gente. A gente vai chegar lá também errando. A gente erra e a gente percebeu que errou, você não repete o erro. Você falou agora mesmo, se a gente volta na evolução, volta por causa disso, porque repete os erros. Por que a humanidade, a grande maioria da humanidade da Terra, vai ser exilada daqui para outro planeta muito inferior a esse aqui? Por quê? Ele está descendo de nível evolutivo, mas não do nível evolutivo intelectual, né, no tecnológico, não. Mas na moralidade ele não está descendo, porque ele é aquilo. As pessoas que estão com comportamento aqui bestiais, eles vão viver num planeta de regeneração, que nós já estamos, né, chegando na regeneração. Como que eles vão ficar num planeta desse? Eles ainda têm atitudes bestiais. Ele tá, em que nível evolutivo que ele está? É nível de planeta primitivo. Então ele vai para onde ele vibra, né? Vai para um nível primitivo. Ele não teve uma queda moral. Ele teve uma queda planetária, mas moral não. Ele continuou na mesma situação, mas o planeta evoluiu, então ele não consegue acompanhar. Aí tem que ser levado para outro lugar. Não é que ele caiu, ele não conseguiu crescer. E aí ele vai. Aí o que acontece também? Espíritos evoluídos estão descendo aqui para a Terra para ajudar na transição planetária. Muitos estão caindo. Por quê? O que acontece? Não é porque é um espírito evoluído, existem graus de evolução. Chega aqui, esquece tudo. O esquecimento é muito grande. A gente esquece muito quem a gente é quando a gente desce. Então, a chance de queda é grande. Porque a porta larga, né, já dizia Jesus, é enorme, né? Então, assim, às vezes a pessoa é pega... Porque nós estamos longe ainda da perfeição. Então, temos resquícios de orgulho, temos resquícios de ganância. E, para a nossa evolução, aquilo que você tem, aquele germe, é esfregado na sua cara. Para que você suporte aquilo ali. E se você já tem uma certa luz, a espiritualidade inferior vai te cutucar. Principalmente se você tiver um trabalho que mexe mesmo assim, ó, sabe? Aí eles vão cutucar na sua ferida. Se você já é orgulhoso, eles vão cutucar no seu orgulho. E aí a chance de você cair é muito grande, entendeu? Não que você vai perder essa evolução que você tem, mas que você vai dar uma esfregada no barro e você vai. Então o cuidado é grande, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado, porque planetas de prova e expiação é um dos mais difíceis da gente superar. Porque a chance de queda é enorme mesmo. É o estágio da evolução mais difícil que tem. É o que mais demora o espírito conseguir sair.
Porque muitas vezes o espírito chega até no mérito de habitar um planeta de regeneração e ele acaba voltando. Ele acaba voltando, sabe por quê? Porque nós estamos fazendo o nosso processo aqui, né? Transformando nossas vidas, tudo, mas a gente está conhecendo os erros que a gente comete, a gente não está trancando eles. A gente está evitando de cometer esses erros. Então, a gente consegue um nível vibratório condizente com o planeta de regeneração. Você consegue vibrar em quinta dimensão, mas você ainda está cheio de podre lá dentro. Está aqui dentro da gente. Lá no arcabouço está cheio dos podres. Você não deixa eles aflorarem mais, porque isso não nos interessa mais. Está sob controle, mas eles existem. E quando você chega no planeta de regeneração, aquele controle, às vezes você deixa acontecer alguma coisinha e pronto, basta uma simples fofoquinha singela, é o suficiente para você voltar no prova expiação de novo, para refazer toda aquela caminhada de novo. Então é muito difícil. Quem chega no período de regeneração e conseguiu encarná-lo algumas vezes, já tem mais controle sobre si mesmo. Mas ele não perdeu, o mal ainda existe. Pode ver que no livro dos Espíritos, né, o mal ainda habita o ser, e ainda habita, só que ele não é externado, porque a criatura já tem controle, domina todas as suas vibrações, as suas energias, ele domina os seus pensamentos, domina os seus sentimentos, domina tudo, mas ele existe, está lá. O que nós estamos fazendo para a reforma íntima? O que é? A reforma íntima, primeiro tem que se conhecer. Para fazer reforma íntima, não é por causa da droga, não é por causa do álcool, não é por causa do cigarro, não. A reforma íntima é por causa da fofoca, por causa do julgamento, é por causa das críticas, é por causa de preconceito. Tudo isso que ele tem que fazer um trabalho muito árduo em cima disso, para que a gente evite de cometer essas falhas, mas primeiro a gente tem que saber que tem. Como que a gente vai combater as coisas que a gente não sabe que tem, né? Que a grande maioria da humanidade vive por aí, né? É igual nós estávamos falando agora mesmo, todo mundo andando para a rua, conversando, tudo conversinha bem simplória. Quer dizer, as pessoas não sabem que está cometendo erro, que está cometendo mal, quer dizer, não se conhece. Como que a gente vai trabalhar as nossas mazelas se a gente não conhecer o que a gente tem de mazela? Então a gente tem que fazer muita reflexão, a gente tem que pensar muito, a gente tem que orar, pedir ajuda a Deus, para você entrar em conexão consigo mesmo, para descobrir, para você se conhecer. Aí quando você começa a se conhecer, aí você vai trabalhar aquilo que você já diagnosticou que você tem, que é negativo, que não é condizente com um planeta de fraternidade. Então você começa a trabalhar tudo aquilo, aí você vai conseguindo, vai descendo aquilo lá e vai pondo coisas boas em segundo lugar, mas aquilo lá existe, vai ficando, mas você não externa aquilo mais. Então, quando a gente consegue tirar essas mazelas tudo da gente, não deixar externar mais, aí você consegue, a sua vibração dá um salto, aí você vibra em quinta dimensão, tranquilo, porque você não fala mal de ninguém, você não tem um olhar julgador, porque o julgamento basta o olhar. Você julga a pessoa só de você olhar. Então a gente tem que ter isso, a gente tem que descobrir, tem que conhecer mesmo a gente, e trabalhar tudo isso. Quando a gente consegue tudo isso, beleza, você continua evoluindo, continua encarnando, progredindo, cada vez melhorando. Quer dizer, as virtudes vão substituindo as mazelas, mas ela não existe. A gente pode encarnar 10, 20 vezes, mas se for buscar no arcabouço do corpo mental inferior, está lá, os podres da gente, ainda está lá embaixo, né? Está um monte de coisa em cima dele, ele não sai dali, mas ainda existe. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque é por isso que a gente corre o risco de queda. O que está vendo de espírito, né, angélico, igual está falando aqui, são espíritos que já chegou num nível de angelitude, mas é um bebê angélico, né? Porque a angelitude, Nossa Senhora, ele tem uma extensão de níveis de evolução, tudo na angelitude, mas quem chegou primeiro ali, está no primeiro nível, é um bebezinho angélico, quer dizer, inexperiente, mas já chegou naquele nível. Então trazem esses espíritos aqui, primeiro, por dois motivos, porque eles vão evoluir muito mais rápido mergulhando na carne aqui. E eles têm consciência que esse mergulho na carne aqui é um risco para eles. Porque ele vai entrar no esquecimento, vai ter uma matrix, vai tomar o controle, então ele corre um risco tremendo, mas ele aceita, sabe por quê? Porque ele sabe que uma encarnação dessa, que ele tiver êxito e não conseguir ser envolvido pelo processo matrix que existe aqui, ele vai dar um salto na evolução dele, mas ele corre risco.
né? Ele não está em queda não, mas ele pode sofrer uma queda por conta disso, e ninguém vai tirar ele. Se ele sofrer uma queda, ele vai. Jesus não vai tirar ele de lá, porque é livre-arbítrio, é escolha, né? Ele está no véu do esquecimento, ele está como todo mundo, frágil como toda a humanidade aqui, né? Está tudo envolvido no processo hipnótico coletivo, ele vai descer e vai acontecer isso com ele. Nem todos, alguns que são mais, prestam um pouco mais atenção no seu redor, na sua vida, ele não corre esses riscos. Por quê? Porque ele é mais teimoso, porque ele é mais vigilante. Ele não tem, por exemplo, lá, ele não existe dentro dele assim, alguma coisinha que ele gosta de dinheiro, de ambição, de fama. Ele não usa isso aí, ele não usa isso aí de jeito nenhum. Mas quando ele mergulha aqui, isso aqui está em abundância, aí aquilo acaba florando dentro dele. Então ele tem uma queda. Então existe as quedas sim. Só que o nível evolutivo que chegou, ele estaciona ali, ele não cai não, mas ele cai no planeta, porque ele tem que voltar para reciclar, refazer, e corre. O risco maior é de contrair débito ainda, porque temos que contrair até débito. Se contrair débito, ele tem que ficar em planeta de prova e expiação até limpar os débitos todos. Olha, é desse jeito. Olha, o que tem de mago negro desencarnado, que era mestre de ascenso. Estava lá no nível de mestre de ascenso. Desceu. Por que desceu? Porque ele chegou no nível de conhecimento tal que ele chegou naquele nível. Mas ainda tinha muita mazela dentro dele, e acabou usando aquilo em benefício próprio, desceu, vive lá nos abismos. Aí o que acontece? Eles não lembram quem que eles eram. Quem que vai lá resgatar eles para mostrar, você já foi isso e aquilo? É ela que vai lá. Ela que vai lá. É o trabalho dela, é descer lá e mostrar, se era isso assim, assada, por que você desceu tanto? Aí ela busca na memória dele, ele lembra na hora o que ele era, e o nível que chegou, porque ele não lembra. Vai descendo, você fica habituado no lugar que você está, você não lembra de quem que você é. Então, esse é um risco de queda. Então, é um mestre ascenso? Sim, mas você não usa aquele conhecimento. Tá lá. O que derruba muitos, assim, os magos, o conhecimento derruba muitos espíritos. Por quê? A arrogância. Se você não andar com a evolução moral junto com a evolução intelectual, a soberba do saber é um risco. É uma das coisas que mais derrubam os espíritos, entendeu? Eu já vi Jesus falar numa palestra dele que ele já teve queda moral por causa de muito saber. Já teve uma queda por causa disso. Entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. E muitos magos se perderam por isso. Muito conhecimento, aí a arrogância subiu, entendeu? Se acharam mais poderosos que todo mundo. É isso que eu te falei, que eu falei para vocês agora mesmo. O que a gente tem que pôr na mente da gente? Estudar e conhecer, mas trabalhar a moral junto com isso, né? E entender que a gente, por mais que você sabe, você não sabe nada, né? Você nunca vai ser o sabedor, né, de tudo, sabe? A gente não sabe nada ainda. E por mais conhecimento que você tenha, você não é superior a ninguém, né? Somos todos iguais. O que nos diferencia é a idade. Tem espíritos mais velhos, tem espíritos mais jovens, somos criados antes, outros foram criados depois. É só isso, você entendeu? Não existe diferença, não existe. Então, um ditado que diz, né? Conhecimento é poder. Quem tem conhecimento, ele é poderoso. E se ele fizer mau uso desse poder, ele cai. Porque quem tem muito conhecimento, ele tem poder sobre os outros que têm menos conhecimento. Mas esse poder não dá o direito dele subjugar e de usar mal esse conhecimento que ele tem. É para ensinar, para ajudar. Porque a lei da fraternidade é quem sabe mais, ensina quem sabe menos. O mais forte ampara o mais fraco. Né? Então, isto é fraternidade. Não é o que acontece aqui na Terra. Quem sabe mais, escraviza quem sabe menos. O mais forte, né, escraviza o mais fraco. Faz tudo errado. Tudo contrário. Então, é isso que a gente tem que voltar o nosso olhar para trabalhar dentro da gente. Isso faz parte do processo. Conheça a ti mesmo. Porque se a gente não se conhecer, fica difícil a gente trabalhar. O que precisa ser trabalhado dentro da gente. Então, a gente precisa pensar mais, falar menos, meditar muito, fazer muita reflexão
e ficar pensando no nosso dia a dia, o que nós pensamos o dia inteiro, o que nós emitimos de energia, de vibração e de sentimento o dia inteiro, porque a gente consegue fazer isso, é só querer. Você chegou na hora de você dormir, você lembra o dia inteirinho, o que você pensou, desde a hora que você acordou até na hora, você lembra que você pensou coisas boas, coisas ruins, coisas medianas, coisas comuns, e que você teve um sentimento ruim por alguma coisa que aconteceu com você na rua. Se a gente fizer esse tipo de reflexão todas as noites, aí você começa a ter um controle sobre si mesmo e aprender o que trabalhar, para poder progredir e melhorar. Porque sem este autoconhecimento, fica difícil de você praticar o conhecimento com discernimento e sabedoria. Porque o conhecimento é o segundo item que a gente tem que aprender. O conhecer. É o que nós estamos fazendo aqui agora? Nós estamos buscando conhecimento, não é? Isso vai dar poder para a gente. Mas não para subjugar o outro que é ingênuo, que não sabe das coisas. Não para isso. É para ajudar a gente e ajudar os outros. Porque isso faz parte da fraternidade. E praticar o bem também, porque não adianta nada a gente ter um autoconhecimento, ter um conhecimento e não fazer nada para ninguém. Isso é um tremendo do egoísmo. São 3 itens que não é de religioso, não tem nada a ver com religião, é comportamento humano. É autoconhecimento, conhecimento e prática do bem, só isso nós precisamos fazer. Para isso nós precisamos de 4 paredes, para cercar? Não precisa. Mas por que a gente está aqui? A gente acaba precisando temporariamente de 4 paredes, porque aqui tem uma biblioteca, porque tem livro, porque a gente reúne por afinidade de pensamento. Então, por isso, porque senão a gente tem que ir na rua lá, tomando chuva, tomando sol, né? Mas não significa que nós necessitamos disso aqui para poder desenvolver o conhecimento. Isso aqui está dando uma base para nós, porque é um lugar como se fosse a nossa casa, né? Mas não tem necessidade, não é na igreja que está o Deus, não é no centro espírita que está a salvação, não é isso não. A gente está aqui porque é um lugar que a gente reúne, como se fosse na casa do fulano, do ciclano, não importa nada, né? Não faz diferença. Então, o aprendizado é para nós. Quem está adquirindo o poder? É nós. O poder de conhecimento. Mas não deixe isso aí se transformar em soberba, porque quando a gente conhece muito, a gente vê muito por aí, pessoas que têm muitos conhecimentos desprezam muita gente, né? Desfaz de muitas pessoas que não têm conhecimento. Não é para isso não, é para ajudar, é para ensinar. Dentro do próprio meio espírita, o espiritismo, até Sananda, né, Jesus andou falando nas palestras que o espiritismo está falido. Por quê? Por conta disso, a soberba do saber. E um equívoco também, né? Muita gente que tem soberba do saber pensa que sabe muito, não sabe nada. É o que a gente fala. Não sabe nada. Não sabe nada, gente. A gente não sabe nada. E as pessoas acham que sabem muito. E aí se julgam superiores aos outros. É isso que a gente sempre tem batido, né, Wagner, nas teclas. Não existe ninguém melhor que ninguém. A gente não sabe nada. Você acha que 5 livros traz todo o conhecimento do universo? Imagina, gente. Então é muita arrogância, sabe? Eu vi o filme o médico. Não, o Franco, Divaldo. Do Divaldo. O Divaldo. Eu nunca tinha ouvido nem falar nele, aí eu comecei a ouvir, aí eu fui ver hoje. Eu chorei aqui, chorei o dia inteiro, que eu chorei nesse filme. Ele todo, é lindo. Né? Mas teve uma hora que ele estava no comecinho da carreira assim, dele de médium, e aí ofereceram uma palestra para ele. Ele não tinha. E aí não era, eu acho, para ele aceitar, mas o obsessor dele, né, tava lá torcendo para ele aceitar. Eu acredito que é um pouco do ego humano, ele aceitou. E na hora que ele chegou lá, ele travou, aí veio um espírito e falou só por conta da plateia, você não tem conhecimento. Ficou do lado dele e ajudou. Nossa, aquilo lá foi um tapa na cara, eu acho, dele, né, porque aí depois veio a Joana e o espírito falou, tipo, você não deveria ter aceitado, você não tem conhecimento nenhum. Tipo, você ficou igual um papagaio. Falou para ele, né? Então, antigamente, olha, e naquela época já do Divaldo, ainda existiam as mediunidades que ainda eram usadas sem muito conhecimento médium. Hoje, isso acabou. Hoje, eles falam pra gente mesmo, estudar, entendeu? Chega ao ponto, às vezes eu vou, porque às vezes na terça eu faço a palestra mediunizada, né? Não sou eu, é mediúnico. E muitas vezes quando eu falo, eu estou inspirada, porque eu trabalho com canalização. Eu não incorporo, eu canalizo, né? E então, quantas vezes quem vai dar palestra não fala para mim, lê tal capítulo de tal livro. Muitas vezes eu sei, porque eu leio muito, né? Então a gente estuda também, mas assim, às vezes ele quer falar sobre algum tema, ele fala para mim, dá uma olhadinha em tal livro, a gente vai falar sobre isso hoje, sabe?
Então, assim, você acha que a gente não tem que estar preparado? A gente tem, sabe por quê? Hoje, a mediunidade, ela é anímico-mediúnica. Ela não é só o espírito chega e fala e faz a palestra. Não, ele precisa da gente ter conhecimento, porque ele vai tirar muita coisa do seu arcabouço mental, né? E muitas vezes o médium até é mais evoluído que o espírito que vai falar. Então, assim, sabe, precisa ter conhecimento ali. Então, hoje, eles não estão mais, não está tendo médium que não, os inconscientes, né, que eles pegavam e usavam, né, e pronto, acabou. Não está tendo mais, entendeu? Por isso que eles falam pra gente, estuda, para você ter condições de explanar o que você... Porque você tem que falar com propriedade, você tem que falar aquilo que realmente, né, você sabe. E quanto mais você adquire conhecimento, mais a espiritualidade da luz te usa. Porque ele tem conteúdo para ser usado. Porque os espíritos, eles precisam de médium que tenha conteúdo. Como é que ele vai usar um médium? Mesmo que ele seja uma pessoa equilibrada, uma pessoa que tem uma boa vibração, não tem conhecimento nenhum. Ele vai extrair o que dali? Não tem como extrair dali. Então, às vezes, a espiritualidade usa um médium que, às vezes, tem até uma condição mais